Começar, Frei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica. Hoje o tema vai ser o valor litúrgico da Palavra de Deus. Vamos nos basear no que escreveu o Padre Kleber Rodrigues da Silva, orientados pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Sabemos que de anos para anos, a Igreja no Brasil emite na sua Assembleia diretrizes gerais da ação evangelizadora, documentos que nos orientam no trabalho de evangelização. Então, iluminados por estas diretrizes, vamos refletir aqui um pouco sobre o valor litúrgico da Palavra de Deus. De acordo com as diretrizes, a proclamação da Palavra de Deus pela Igreja é decisiva para a fé do cristão, já que ela possibilita o acolhimento do anúncio salvífico da pessoa de Cristo. Acolhimento esse possibilitado pela atuação do Espírito Santo. É preciso tomar contato com a Palavra de Deus, sentir o prazer e a alegria de acolhê-la e meditá-la, saborear o seu conteúdo, pois, alimentados por ela, conseguiremos dar o devido testemunho. Sendo assim, despertamos para a importância da liturgia da palavra no contexto celebrativo. Primeiro, recordamos que em toda ação litúrgica deve-se reservar um espaço para a proclamação e meditação desta palavra. E nesse sentido, encontramos ainda nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, este texto: o anúncio e a acolhida da palavra são, portanto, fundamentais para a vida e a missão da Igreja e ocupam lugar central na liturgia. Então, salientamos ainda a responsabilidade daquele que exerce o ministério da palavra em nossas comunidades eclesiais, pois a proclamação da palavra na liturgia torna-se, para os fiéis, a primeira e fundamental escola da fé. Por isso é essencial que os pastores e fiéis se empenhem para que a palavra seja claramente anunciada nas celebrações ao longo do ano litúrgico, seja comentada e refletida com homilias cuidadosamente preparadas e encarnada na vida, na realidade. Não podemos esquecer-nos da importância de uma boa reflexão a partir dos textos bíblicos, iluminando a vida, ou seja, a homilia deve justamente conduzir a todos para uma experiência concreta. Assim, ministros ordenados e ministros extraordinários, aqueles que presidem as celebrações nas diversas realidades, não podemos desprezar o momento da homilia ou fazer dele apenas uma reflexão moralista. É saber partilhar daquilo que Deus partilha conosco. A Igreja cresce e se constrói ao ouvir a palavra de Deus. Iluminados pela graça do Espírito Santo, precisamos superar
uma liturgia racional da palavra, para chegarmos a uma liturgia do coração. Não basta sermos repetidores de um texto bíblico, é preciso ser praticante da palavra. Nisto encontramos o sentido de sermos proclamadores. É preciso, na prática da pastoral litúrgica, educar os leitores para uma lexio divina, desenvolvendo assim uma espiritualidade, buscar formação bíblico-teológica, promover momentos comunitários de partilha da palavra. E, talvez mais perto de nós, uma declaração dos bispos do Brasil, nas diretrizes aprovadas em maio do ano 2019, a Igreja no Brasil afirma o seguinte: a Igreja funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. O povo de Deus encontrou sempre nela sua força e também hoje. A comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da palavra de Deus. Esta centralidade da palavra na vida das comunidades cristãs é fundamental para a identificação e configuração com a palavra que se fez carne. Por isso, a Sagrada Escritura precisa estar sempre presente nos encontros, nas celebrações e nas variadas reuniões. Essa foi uma recente declaração dos bispos do Brasil. E ainda temos uma declaração na introdução do lecionário. Encontramos uma afirmação muito particular sobre o valor litúrgico da palavra de Deus. Diz assim: a mesma celebração litúrgica que se sustenta e se apoia principalmente na palavra de Deus, converte-se num acontecimento novo e enriquece a palavra com uma nova interpretação e eficácia. Por isso a Igreja continua fielmente na liturgia, o mesmo sistema que Cristo usou na leitura e interpretação das Sagradas Escrituras. O próprio Cristo, nós, a Igreja, aprendeu de Cristo esta leitura e interpretação, visto que ele exorta a aprofundar o conjunto das Escrituras, partindo do hoje, de seu acontecimento pessoal. O que hoje nos faz duvidar ou ter problemas, ter ansiedades ou dúvidas, partindo do hoje, dos acontecimentos de hoje, ou dos acontecimentos pessoais ou sociais. O impulso recebido pela Igreja a partir das reflexões conclusivas, as reflexões conclusivas das diretrizes da Igreja no Brasil, faz-nos perceber que é preciso encontrar-se verdadeiramente com Jesus Cristo. E esse trabalho passa pelo ministério da palavra. Que, sustentados pela graça de Deus, abracemos com ardor esta causa. Aprendamos e nos esforcemos para melhorar cada vez mais a liturgia da palavra. E uma pergunta que nos fica para refletir:
Qual deve ser a nossa atitude espiritual durante a proclamação da palavra? E o que podemos fazer para melhorar o desempenho dos ministros, dos leitores, dos salmistas em nossas comunidades? O que de bom já conseguimos fazer? Houve bastante mudanças, mas o concílio ainda não colocamos totalmente em prática quanto a esse assunto. Então, vamos agora ficar nesse ponto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.